Você sabe o que é a medicina do sono? Você sabe, tem ideia de que em algum lugar no mundo morre uma pessoa por câncer? Só nos Estados Unidos são mais de 1,2 milhões de americanos que desenvolvem câncer em apenas um ano. Um novo câncer é diagnosticado a cada 30 segundos. Em algum lugar, a cada 1,5 segundo, uma pessoa morre em decorrência de doenças cardiovasculares. 1 em cada 3 mortes em todo o mundo. São dados alarmantes que podem ser reduzidos, diminuídos, por conta até de uma ligação com os dentes, com a boca e com a ATM, a articulação temporomandibular, e a qualidade do sono. Esse é o assunto do programa Salutes de hoje, que está começando agora. Bem, começa agora o programa Salutes, transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas Salutes, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre as abordagens epigenéticas e neuroplasticidade clínica que utilizam diversas ferramentas para a restauração da saúde essencial primária. E eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Roberto Maciel, que é um cirurgião dentista, especialista em prótese dental e disfunções de dores orofaciais. Ele é um colaborador de mais de 10 livros de odontologia, autor de diversas publicações, diversos livros, como Oclusão e ATM, que é a articulação temporomandibular, ATM, dores crânio-faciais, bruxismo, dor orofacial, oclusão, DTM, bruxismo. É consultor científico na Europa e coordenador do curso de especialização em DTM e dor orofacial da Faculdade ESL Mandic, coordenador do curso de residência clínica com a nova medicina odontológica do sono no Hospital Uninorte, orador de conferências, cursos teóricos e clínicos sobre oclusão, DTMs, dores orofaciais, distúrbios do sono e neurociências no Brasil em 40 países. Muito boa noite, Dr. Roberto Maciel, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. É isso mesmo, então os números são alarmantes de detecção de câncer e doenças degenerativas no Brasil e no mundo, é isso mesmo? É isso mesmo, o impacto é muito grande e nós temos que estar atentos, principalmente os veículos de comunicação no que se refere à orientação e educação da população de uma forma geral. Estamos inegavelmente vivendo tempos assim, de grandes modificações, sobretudo a partir do susto da pandemia. Por exemplo, a área que foi anunciada, essa nova área, que já nos países mais avançados já é consolidada, chamada a nova medicina dentária do sono. O que significa isso? Que muitos estudos de muitas vertentes concluíram a importância da via respiratória na absorção do fluxo da unidade básica da vida, que é o oxigênio. E, claro, a nutrição celular, neuronal e assim por diante. E, portanto, a medicina dentária, o dentista tem uma responsabilidade em relação à posição da mandíbula nesse complexo, porque há um estudo, e é só uma introdução, é muito breve, há um estudo que deve ter durado aí em torno de 20 anos, conduzido na Universidade de Stanford, e esse estudo foi lançado com um certo impacto. Ele envolveu antropólogos, paleontólogos e ortodontistas e ortopedistas. E a conclusão desse estudo, em 2018, foi que o estudo foi chamado Mandíbula Epidemia Oculta. E por esse aspecto se observou que em todo o mundo há uma involução, entre aspas, uma involução da mandíbula, ou seja, os dentes a mandíbula está encurtando
cada vez mais nas gerações. E além disso, por exemplo, já sabíamos em relação ao siso, o terceiro molar que já não tinha espaço, agora já não se está tendo espaço para o segundo molar. Além desse encurtamento da mandíbula, há um progressivo deslocamento da mandíbula para trás, para posterior, e já com algumas numerosas observações de a mandíbula praticamente está tocando a parede faringiana e bloqueando a passagem do ar. Isso não só durante o dia, mas principalmente também em relação à noite, em relação quando as pessoas dormem, que deve haver uma série de varreduras, de toxicidades, não só sanguíneas, hematológicas, mas também cerebrais, né? Esse importante descanso do sono REM, essas fases de mais relaxamento para que haja essa varredura toxicológica, né? Vamos dizer assim. Esse encurtamento e isso aí deve prejudicar ainda mais esse processo? É um dos processos primários, porque nós temos a base da nossa vida, é a célula, e a célula tem que ter o seu nutriente essencial, que é o oxigênio. O oxigênio é obtido do ar atmosférico, sobretudo à noite, pela ciência circadiana, é à noite que o organismo se reorganiza, promove seus reparos, promove as suas secreções de substâncias importantes, ativa o chamado sistema de varredura linfática, que é uma limpeza de toxinas aí todas as noites, etc., durante o sono. E, portanto, para isso tudo há que se ter energia, sobretudo numa fase do sono chamada fase REM, que é uma grande atividade eletroquímica. Precisamos, então, de muita energia, e a energia chama-se energia mitocondrial. A mitocôndria é a combinação de nutrientes, aminoácidos, proteínas, etc., ativada pelo oxigênio, pela respiração aeróbica. E o oxigênio vem exatamente do fluxo respiratório. Então, se nós temos um fígado, por exemplo, que hoje já se sabe, tem em torno de 2.000 mitocôndrias por célula, para exercitar o seu trabalho importantíssimo, e esse trabalho é feito durante a noite, imagina o sistema nervoso central, que tem bilhões de neurônios e que tem que ter bilhões de microusinas de energia, que os neurônios, o cérebro não repousa enquanto nós vamos dormir, o cérebro aumenta ainda mais as suas atividades. O cérebro é full time, precisa de oxigênio 24 horas por dia. Para concluir, nós temos algumas reservas residuais do nosso organismo, coração, pulmão, rins, etc. O cérebro não tem reserva residual. Nós podemos ficar um tempo sem comer, um tempo sem beber água, etc. Mas nós não podemos ficar mais que um instantinho sem respirar, que já estaremos lesando os neurônios. Agora, essa mandíbula, ela teve esse movimento, ela acabou encurtando, ela começou a adentrar por questões, tem alguma informação topológica disso? Perfeitamente. Isso faz parte, digamos, da evolução a partir de 100 e 200 anos atrás, por aí, em relação ao complexo mastigatório com os alimentos refinados, né? A própria amamentação do bebê, que não existe no nível geral, assim, declinou muito, então já o bebê já não tem a estimulação e as gerações vão se sucedendo. A alimentação está no bojo central dessa questão da evolução do homem. Quais são as principais implicações dessa falta de oxigenação, desse problema respiratório, nas doenças degenerativas e do próprio câncer, doutor Marcelo? Perfeitamente. Isso. E então agora nós temos que linkar essas questões essenciais, né? O projeto Genoma modificou completamente o entendimento de diversas doenças. Portanto, as que foram anunciadas aqui, doenças cardiorrespiratórias, as doenças degenerativas, a cada 1 minuto é diagnosticada uma demência, e cada vez mais numa progressão assustadora, com faixas etárias cada vez menores. Temos aqui um jornalista muito conhecido no Brasil, virou notícia, um ator americano, etc. Mas os não conhecidos alimentam uma grande estatística. Foi definido, portanto, depois do projeto Genoma, que a grande maioria destas doenças ou são causadas ou são muito fortemente influenciadas pelo processamento epigenético, que é o que vem depois da genética. E, portanto, são as chamadas doenças modernas, são doenças, portanto, evitáveis, são doenças tratáveis, são doenças controláveis.
todas essas doenças que estamos falando, porque elas estão associadas, o processamento genético é a influência da nossa expressão do ambiente. Nós somos, portanto, o resultado daquilo que nós respiramos, a unidade básica da vida, o oxigênio, somos resultados do que nós comemos e bebemos, somos resultados do que nós dormimos e da nossa expressão emocional. Logo, quando todos esses fatores, esse alicerce primário da vida está associado às doenças, e as doenças são tratadas apenas nos seus efeitos, então os tratamentos, por mais avançados que eles existam, frequentemente não resultam, porque a máquina não está legal. Em se tratando da medicina tradicional chinesa, né, a gente fala muito disso, tem a minha especialidade clínica, né, o prana, que a gente respira, a energia yang, e os alimentos, os líquidos, né, corporais, são a energia yin, que vem da terra. Né? Por isso que o homem, né, o homem de Vitrúvio, né, do próprio Da Vinci, mostra uma estrela de 5 pontas, que mostra exatamente do ciclo de cada um dos órgãos e como eles se expressam do ponto de vista emocional e anímico, né? Mental também. Em que pesa, doutor Roberto Maciel, as questões emocionais e respiratórias? A gente sabe que a gente, fazendo respirações rápidas, a gente altera nosso estado de consciência. Se a gente fizer uma respiração ritmada, a gente também tem maior controle emocional e etc. Do ponto de vista que o senhor está falando, da ATM para a respiração, o que muda no estado depressivo, ansioso, ou hiperativo? Quais são as alterações possíveis com essa respiração adequada, doutor? O profissional da saúde, cada vez mais, ele terá que ter esse discernimento do encadeamento das reações. Né? Então, na medida que o indivíduo, por exemplo, não apresenta a fase do sono, que é a fase 3 não REM, onde acontecem as grandes modificações bioquímicas, as secreções de substâncias, por exemplo, imunológicas, e nós podemos citar aí a grande questão do declínio da população mundial, dos mecanismos de defesa, o que aconteceu na pandemia. Uma grande parcela da população está sem esses mecanismos. É preciso que a gente considere quais são os fatores essenciais que estão gerando isso. Falamos aí da deficiência do oxigênio, e falamos agora, por exemplo, da arquitetura do sono. A arquitetura do sono, portanto, a questão do mecanismo do sistema mastigatório envolve, e que está agora muito em voga essa discussão, envolve as questões das disbioses, os microbiomas. O mais comentado e mais estudado é o intestinal, mas eu quero dizer, meu caro doutor, que nós já temos agora casos bem rigorosamente registrados de micro-organismos da boca, sim, no cérebro, que eles já ocupam as endocardíticas bacterianas, isso já é antigo. Agora, porque nós temos as disbioses também orais. Em particular, temos algumas mucosas, para o médico dentista, para o dentista, uma mucosa chamada col, que é um espaço entre os dentes, uma outra de um sulco gengival que já não tem uma proteção chamada queratina. Então ali, dependendo do desenho do dente, ali se torna uma armadilha para capturar a placa bacteriana. Entrou na permeabilidade sanguínea, de imediato nós temos, portanto, todo o corpo, né, com possibilidades da presença de micro-organismos. Lembrando que na boca são mais de 700 micro-organismos. Está muito bem. No aprofundamento do sono, e isso aí nós temos que depois discutir, são mais de 100 problemas do sono, mas os dois principais é o distúrbio respiratório e a insônia subjetiva. Em qualquer uma das duas situações, o indivíduo não aprofundou o sono, ele corta uma série de bases fisiológicas fundamentais à nossa saúde. O sistema de varredura, né, o acúmulo de peptídeos, o mais comum deles, hoje o mais conhecido, é o beta-amiloide, gerador do Alzheimer. Nós recebemos um paciente recentemente com 49 anos de idade com Alzheimer. Muito precoce, né? Precoce demais, e essa incidência está aumentando de uma forma. Então, quer dizer, é preciso que a medicina clássica, que atingiu níveis absolutamente extraordinários, e isso é muito maravilhoso, e a própria indústria farmacológica e tal, faça um pouco uma revisão, porque os fatores primários
são essenciais para que eles sejam resolvidos, para que haja uma resposta terapêutica adequada das grandes terapias clássicas e convencionais. Vou pedir licença para o Dr. Roberto Maciel e pedir para o Neto colocar o anúncio da nossa clínica, por favor. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. De fato, os números ligados à demência são assustadores. Dos números do próprio Dr. Roberto Maciel aqui, o mundo não está conseguindo enfrentar o desafio da demência. O número de pessoas com a doença cresce dramaticamente. Um relatório lembrado pelo Dr. Maciel, da OMS, indica que são mais de 55 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que esse número aumente para 78 milhões em 2030, daqui a 6 anos. E 139 milhões em 2050. As expectativas, as estimativas da incidência da demência são realmente alarmantes, são assustadoras, né, doutor Maciel? São assustadoras. Há aqui um hiato que deve ser comentado, porque os mecanismos das doenças cerebrais são mais ou menos semelhantes. E o fato é que houve um acontecimento extraordinário em 2009 com uma jornalista americana, e ela foi tratada de um problema gravíssimo cerebral, onde ela já ia para o manicômio de forma irreversível, com uma chamada inflamação no cérebro. Nesses últimos 12 anos, os estudos sobre as neuroinflamações atingiram níveis extraordinários na compreensão de algumas doenças cerebrais, até então chamadas doenças intratáveis. Isso abriu janelas espetaculares de possibilidades, na medida que há um entendimento da neuroinflamação, que isso seja corrigido ainda que por anti-inflamatórios, biológicos, assim por diante. A questão sempre rastrear a fonte da doença, que é um processo final que envolve muitas variações, muitas variáveis. Falar em neuroinflamação, como inflamação corporal, nós falamos de neuroinflamação subclínica, ou de inflamação subclínica, ou seja, o indivíduo tem uma alergia, ele tem uma cefaleia, tem uma alteração na taxa de açúcar, e o próprio médico diz, não, tudo bem, isso é uma coisa à toa, então aí nós vamos empurrando. Não há mais, no vocabulário da medicina moderna, a terminologia abruptamente, de repente, não é? E então nós vamos encontrar a nossa turma de formados de 30, 40 anos atrás, alguém diz, ô Baldani, olha, você se lembra do fulano de tal? Pois teve abruptamente um infarto, um AVC, caiu morto. Não, ele vinha há muitos anos emitindo sinais subclínicos. Isso hoje é o eixo central dos mecanismos de prevenção. Entender e identificar esses sinais prévios que estão denunciando que o indivíduo tem grandes tendências a qualquer momento agudizar o processo, ou do câncer, ou do processo degenerativo, ou da questão cardiorrespiratória. A diabetes, o Alzheimer, até em recentes entrevistas nós temos tratado aqui no Saludes, como Alzheimer, principalmente como uma diabetes tipo 3, né? Ou seja, uma inflamação provocada sobretudo por hiperglicemia, né? Ou seja, os diabéticos podem estar subclinicamente, como o Dr. Maciel falou, gerando uma possível patologia mental. Um outro dado apresentado pelo Dr. Maciel antes da nossa gravação desse programa é sobre os suicídios, né? Uma pessoa comete suicídio a cada 3 segundos no mundo. Só para se falar essa frase, já 2 pessoas cometeram suicídio no mundo. Isso corresponde a 800 mil mortes por ano. Esses dados foram estabelecidos entre 2015 e 2016, ou seja, não são atuais e é muito provável que eles sejam maiores, sobretudo após a pandemia. Isso tem a ver também com a respiração, com a toxicidade cerebral, doutor Marcelo? Tem a ver com a neuroinflamação.
Então, por exemplo, nós agora temos uma máquina aqui terapêutica sensacional, que nós, estimulação magnética transcraniana, que nós trabalhamos áreas cerebrais distintas para restaurar essas áreas. Então, o sujeito que tem, a criança ou adolescente, lembrando que essa taxa de suicídio no Brasil nos últimos 5 anos ultrapassou um aumento de 500%, da faixa dos 10 anos de idade aos 20 anos de idade, uma tragédia. Portanto, o indivíduo que tem uma neuroinflamação por várias linhas, por várias fontes, seja pela privação do sono e ausência de varredura cerebral de limpeza, seja pelas disbioses, sejam pelas toxinas alimentares, etc., ele tem possivelmente áreas muito delicadas comprometidas. Se a área comprometida for o sistema límbico, o indivíduo fica muito suscetível às depressões, que é a área que controla a expressão emocional. Se for na área do hipocampo, tem alterações de memória. Na área da cortical, temos alterações sensoriais, motoras, etc. Entretanto, quando esse comprometimento de saúde cerebral, de inflamação de neurônio, está na área da amígdala cerebral, por exemplo, interfere gravemente na personalidade do indivíduo, que é onde você pode cultivar entre um extremo, que é o suicídio, e um outro extremo, que é o homicídio. Que essa taxa está assim, assustadora, portanto, a base desse processo é lá na inflamação cerebral. E ou seja, tudo isso está associado ao nosso estilo de vida. Um dado me foi passado pelo Vaticano, recentemente estivemos em Roma, de que 99% das crianças do planeta não têm mais missas, aquelas atividades familiares de energia positiva e etc. no mundo todo, ou seja, o processamento emocional, o abandono, digamos, a intoxicação dos veículos de comunicação e etc. Isso está tudo na base da expressão emocional por trás do suicídio. Nós temos 5 minutos, doutor, e tem uma coisa agravante que eu imagino dentro do que o senhor está falando. Obviamente que tem vários processos que estão gerando esses estágios, né, e esses estados mentais e psicológicos, eu diria até psiquiátricos, né, o abandono, a alimentação, a respiração, a qualidade do sono, enfim. Tem um agravante, que eu gostaria que o senhor comentasse antes de encerrar esse programa, sobre o excesso de uso da tecnologia, né, da luz azul, que você estava me mostrando, inclusive, no seu consultório outro dia, não só do computador, mas do celular, o abuso dessas máquinas, que também aumentam esses danos, não é isso, doutor? A luz azul ela veio para resolver um problema da economia mundial, porque a luz incandescente antiga ela tinha um custo alto e uma durabilidade pequena. Então, com o advento da luz azul ou branca, essa luz invadiu a noite, invadiu as ruas, as cidades, as fazendas, enfim, e ela iluminou a noite. Então, portanto, todo o padrão biológico circadiano dos seres vivos estão sendo modificados de uma forma radical. Essa luz azul, por exemplo, ela foi muito desenvolvida nos escandinavos, que tem uma questão climática, ou seja, ali por 8, 9 meses por ano, quase sem sol, e, portanto, a população tem uma dependência de sol e os benefícios que a exposição solar promove, entre elas o cortisol, a vitamina D3, etc. Então, criou-se essa luz azul para que houvesse uma compensação da ausência do sol que por lá tem, porque lá havia a chamada depressão sazonal, uma das primeiras coisas, por falta de sol. Só que essa luz azul invadiu o mundo. Então, nós temos agora uma atividade, eu estou começando um tratamento super interessante chamado tratamento pré-sono online, que é discutir com os pacientes à distância esses aspectos. Então nós estamos trazendo o sol do meio-dia. O sol do meio-dia tem uma energia e uma luminosidade em torno de 6.500 graus Kelvin. Nós não conseguimos fixar o sol do meio-dia, que senão nós vamos queimar a retina, as células da retina. E, entretanto, as luzes, a energia e a iluminação Kelvin dos celulares,
das telas e tudo mais, elas ultrapassam 6.500 graus Kelvin, ultrapassa a energia solar. E nós estamos trazendo isso em frente aos nossos olhos todas as noites. Isso é uma tragédia, porque a primeira coisa, olha só que gravidade, a primeira coisa é inibir a produção de melatonina. A glândula pineal, que produz melatonina, ela só produz melatonina no escuro absoluto. Se houver uma luzinha vermelha, ela não produz. A melatonina, para além digamos, dela disparar o processo do sono, é hoje quase uma substância milagrosa. A melatonina está, portanto, considerada como o mais espetacular agente antineoplásico que o nosso organismo produz. Então, assim, uma pessoa, sexo feminino principalmente, com a exposição diária à luz azul dos celulares, etc., praticamente é contar os meses para a chegada do câncer de mama. Todos os cânceres, mas o de mama prevalece. De modo que se algum colega, olha, eu quero me aprofundar nisso, eu preciso dos trabalhos, pode entrar em contato com o programa que nós mandamos quantos trabalhos quiserem de altíssimo rigor de metodologia e tal dos últimos meses. Aliás, tem o WhatsApp ali, o seu e-mail, o WhatsApp perfeitamente, também, né? Exatamente, nós estamos ali perfeitamente disponíveis. Pode entrar em contato direto. Exatamente. Também, né? Eu quero agradecer muito, viu, Dr. Roberto Maciel, a sua presença aqui, foi um programa bem esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença. Viu? Muito obrigado a você pela gentileza do convite, sempre à disposição. E nós vamos continuar dando continuidade a este programa. No próximo, inclusive, nós temos alguns filmes das células NK que o Dr. Roberto Maciel trouxe para nós aqui. Nós vamos exibir no próximo programa a NK combatendo células cancerígenas. Tem algumas ilustrações importantes desse processo respiratório durante a noite, como é que se corrige, etc. Então não perca o próximo programa, dando continuidade a essa entrevista. Lembrando que o Saludes é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro via Embratel Canal 3, Sky 28, Vivo Fibra 239. Todos os programas depois de exibidos ficam disponíveis na íntegra e também em trechos compactos, os melhores momentos em 2 canais do YouTube, o João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Todas as chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima sexta-feira.